Fala galera, tudo bom? Antes de começar o vídeo, eu queria fazer um esclarecimento. Esse episódio é sobre o D.W. Griffith, que foi um dos diretores mais importantes da história do cinema. E essa é uma segunda versão do vídeo que eu lancei ontem aqui no canal e que depois eu acabei tirando do ar. Acontece que na primeira versão eu falei que o Griffith tinha mentido sobre várias coisas que ele fez. E graças aos comentários de muitos de vocês, eu percebi que isso era errado da minha parte. Quando eu fiz a primeira versão desse episódio, eu tinha simplesmente assumido que ele tinha mentido. Só que graças aos comentários de vocês eu acabei percebendo que, de fato, durante a minha pesquisa eu não encontrei nada que comprovasse que o Griffith tinha mentido sobre as coisas que eu estava dizendo que ele mentiu. E eu não poderia deixar no ar um vídeo acusando um cara de algo que eu não posso provar que ele fez. Seria desonesto com a imagem dele e seria enganoso com vocês. E eu não posso fazer isso. Então eu decidi fazer uma segunda versão do episódio. E a essência do conteúdo continua a mesma. Eu diria que 95% do vídeo de hoje é igual ao vídeo que eu lancei ontem. O que eu fiz foi mudar partes específicas do roteiro para retirar minhas afirmações de que o Griffith mentiu. De resto, o conteúdo continua igual. E apesar de eu estar fazendo vídeos aqui há 5 anos, eu continuo cometendo erros. E então eu peço desculpas por esse deslize e eu espero que vocês entendam. Com certeza é uma lição que eu vou guardar daqui em diante. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje. De todos os grandes nomes da história do cinema, um dos mais importantes é o do diretor D.W. Griffith. Quando a arte dos filmes ainda era muito jovem, Griffith fez curtas e longas-metragens que mudaram tudo. Ele foi o cara que fez o cinema deixar de ser uma forma de teatro filmado e fez os filmes serem o que são hoje em dia. E ele fez isso inventando várias técnicas que hoje são básicas na linguagem cinematográfica, mas que pra época foram revolucionárias. Então não é à toa que muitos proclamaram Griffith como o pai dos filmes, por ter inventado o jeito de fazer cinema que usamos até hoje. O único problema é que quase nada do que eu acabei de falar é verdade. Sim, o Griffith de fato foi um artista muito importante para o cinema, mas pai dos filmes, inventor das técnicas que usamos até hoje, não é bem assim. Se a gente investigar mais a fundo, a gente vê que a imagem que se construiu do Griffith foi um tanto inflada. Muito em parte graças à propaganda que o próprio Griffith fez dele mesmo, inclusive. Por isso, hoje vamos rever o papel do Griffith na história do cinema e entender melhor as contribuições dele para a arte dos filmes. David Wark Griffith nunca tinha sonhado em ser diretor de cinema. Muito pelo contrário, ele achava o cinema um entretenimento de segunda categoria, como muita gente achava quando os filmes começaram a surgir. Nada disso, o Griffith queria mesmo era ser dramaturgo. E ele tentou emplacar na carreira, mas sem sucesso. Então, em 1908, ele aceitou o convite para atuar em um curta feito pelo estúdio Biograph. E pouco tempo depois, o estúdio deu ao Griffith o inesperado cargo de diretor cinematográfico principal. E foi assim que o Griffith começou sua carreira por trás das câmeras. E ele se saiu muito bem. Ficou evidente que ele tinha talento para contar narrativas visuais, e logo ele se viu como o diretor de centenas de curtas da Biograph. Algum tempo depois, as ambições de Griffith cresceram. Agora ele queria dirigir não curtas, mas sim longas-metragens. Mas o estúdio não tinha interesse em produzir filmes desse tipo. Então, Griffith saiu da Biograph, fundou sua própria produtora e foi fazer seus tão sonhados longas. E não demorou para que Griffith lançasse um longa que se tornou um enorme sucesso de público. O Nascimento de uma Nação, que é simultaneamente um dos filmes mais racistas da história e um dos filmes mais importantes da história, graças à destreza do Griffith para usar técnicas cinematográficas de forma pioneira. E com o sucesso estrondoso de bilheterias que esse filme teve, Griffith seguiu adiante para fazer um filme ainda mais caro e mais ambicioso, Intolerância. Só que dessa vez o longa foi um fracasso comercial. Tendo aprendido então suas primeiras lições sobre o mundo dos longas-metragens, Griffith seguiu dirigindo filmes até os anos 30. Quando ele chegou no final de sua vida, ele já era tido como um dos primeiros mestres da arte do cinema, sendo apontado como o inventor de várias técnicas essenciais, além de servir de inspiração para centenas de artistas. A questão é que muito dessa imagem grandiosa que se construiu do Griffith também aconteceu porque o cara era muito bom na hora de se autopromover. Então, ao longo da carreira, o cineasta deu entrevistas e até mesmo publicou anúncios em jornais, proclamando que ele era um diretor revolucionário, um pioneiro que teria inventado técnicas cinematográficas que depois se tornaram práticas básicas em todos os outros filmes. E quais técnicas seriam essas?
Segundo o próprio Griffith, tinha sido ele quem inventou o close-up, também conhecido como primeiro plano, para destacar atores mais de perto, o corte analítico, que direcionava o olhar do espectador para um detalhe da cena, a montagem paralela, que alternava entre dois eventos acontecendo simultaneamente, e o fade-out, que dissolve a imagem para fazer uma transição. E além disso tudo, tinha também as coisas que outras pessoas disseram que o Griffith inventou. A principal delas sendo a ideia de que O Nascimento de uma Nação seria nada mais nada menos do que o primeiro longa-metragem da história. Só que todas essas afirmações são falsas. Para comprovar, vamos revisar mais detalhadamente cada uma das técnicas que eu listei agora mesmo, começando com o close-up ou o primeiro plano. Se muitos dos primeiros filmes da história pareciam mais com peças de teatro filmadas com um plano bem aberto, o primeiro plano ajudou a mudar o visual do cinema. Ao nos aproximar mais dos rostos dos atores, a gente podia ver melhor os personagens e seus estados emocionais. Então essa de fato foi uma inovação importantíssima. Mas não foi o Griffith que inventou o primeiro plano. Antes mesmo dele dirigir o seu primeiro curta, diversos cineastas já tinham usado a técnica. Por exemplo, lembra desse momento histórico de Viagem à Lua, do francês Georges Méliès? Por mais que o personagem representado seja a Lua, isso aqui não deixa de ser um primeiro plano para captar mais de perto a performance de um ator. Aliás, Griffith sequer foi o primeiro americano a usar a técnica. Antes dele, Edwin S. Porter dirigiu O Grande Roubo do Trem, cujo encerramento é justamente um primeiro plano. Griffith também afirmava ter sido o inventor de algo muito relacionado ao primeiro plano, que é a ideia do corte analítico, ou seja, quando um plano mais aberto corta para outro mais fechado, fragmentando a nossa percepção da cena em vistas mais detalhadas. Mas isso também já tinha sido feito por outros cineastas antes de Griffith. Um dos exemplos mais antigos que se conhece é Os Óculos de Leitura da Vovó, um dos primeiros filmes a usar a perspectiva em primeira pessoa para mostrar o que o garotinho enxerga usando a lupa da avó. Outra técnica revolucionária que Griffith dizia ter inventado é a montagem paralela. Ou seja, quando um filme alterna entre duas ações diferentes para indicar que elas acontecem ao mesmo tempo. Pode parecer algo muito básico pra gente hoje, mas essa técnica foi muito inovadora para a época, alterando a percepção que o público tinha do tempo e do espaço das histórias apresentadas na tela. Mas não foi o Griffith que criou essa tendência. A gente encontra exemplos mais antigos, como no curta francês O Cavalo Fujão, que alterna entre o homem na loja e o cavalo dele aprontando do lado de fora. E a outra técnica clássica que Griffith dizia ter criado era o fade-out, algo que ele adorava usar para deixar seus filmes ainda mais estilizados. Mas esse truque também já era usado bem antes. Aqui a gente pode trazer de volta o Méliès. Beleza, mas e quanto à fama que o Griffith ganhou de ter feito o primeiro longa-metragem da história com O Nascimento de uma Nação, em 1915? Bom, pelo menos essa afirmação não foi feita pelo próprio diretor, mas sim por outras pessoas da indústria e repetida depois por jornalistas. Só que, pra variar, isso também não é verdade. Basta pesquisar um pouco para encontrar dezenas de longas-metragens que vieram antes de O Nascimento de uma Nação, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. Mas qual seria então o primeiro longa-metragem de todos? Historiadores hoje acreditam que o título pertence ao filme australiano The Story of the Kelly Gang, lançado em 1906, 9 anos antes da estreia de O Nascimento de uma Nação. Quer dizer então que o Griffith era um plagiador safado de técnicas? Significa que ele tentou enganar o público ao dizer que ele inventou essas técnicas? Calma, também não é assim. Primeiro que o simples ato de usar técnicas cinematográficas inventadas por outros não é plágio de forma alguma. E segundo, é bem provável que o Griffith realmente achasse que estava inventando essas técnicas. Até porque naquela época, muitas pessoas nos Estados Unidos não estavam antenadas com a produção de cinema feita em outros países. Sem contar que durante muito tempo não era fácil ter acesso a vários dos filmes lançados antes das obras do Griffith. Muitos desses filmes eram quase desconhecidos ou estavam perdidos em algum acervo espalhado no mundo. Então não dava para verificar facilmente se outros artistas já tinham usado as técnicas divulgadas por Griffith. O que com certeza ajudou a solidificar a imagem do diretor como o inventor dessas técnicas. Além disso, o Griffith soube se aproveitar muito bem do momento que estava vivendo.
Segundo David Bordwell em Sobre a História do Estilo Cinematográfico, Griffith ficou famoso bem na época em que muitos passaram a defender que o cinema devia começar a ser considerado como uma nova arte, com suas próprias formas de expressão que diferenciavam os filmes das peças de teatro e das pinturas. E o Griffith soube se alavancar nessa hora. Como aponta Bordwell, nesse instante, Griffith pode se apresentar como o primeiro artista genuíno do cinema, em um momento em que o público estava preparado para encontrar provas de que uma nova arte nascera. Então junte a dificuldade de checar a veracidade das afirmações de Griffith com essa disposição do público em aceitar a autopromoção do diretor, e fica claro por que se perpetuou durante tanto tempo que Griffith era o pai dos filmes. Tá, mas então como foi que essa história começou a mudar? Foi graças às pesquisas revisionistas dos anos 70 e 80. A essa altura, historiadores ao redor do mundo já tinham construído um acervo muito mais completo de filmes mais antigos do que os do Griffith. E ao analisar essas obras, foi ficando claro que o diretor não tinha sido o primeiro a fazer muitas das coisas que ele dizia ter criado. Mas também não é como se as contribuições de Griffith tenham sido insignificantes. Muito pelo contrário. Por mais que ele não tenha inventado as técnicas que listamos hoje, ele soube sim introduzir mudanças nessas técnicas para que elas fossem ainda mais inovadoras. Como exemplo, vamos retomar a montagem paralela. Foi o Griffith que começou a usar essa técnica para criar tensão narrativa, principalmente com cenas de resgate de última hora. Ele alternava entre quem estava em perigo e quem ia ao resgate para fazer o público torcer para que tudo desse certo. Sem contar que ele ia acelerando o ritmo da montagem para aumentar ainda mais o suspense da cena. Já em outros filmes, Griffith usa a montagem paralela de maneira mais sutil. Em O Preço do Trigo, por exemplo, ele alterna entre ricaços se esbaldando num banquete e trabalhadores pobres que não conseguem comprar pão. Assim, a montagem paralela é usada de maneira inventiva para tecer um comentário social. E lembra dos closes que o Griffith tanto adorava? Pois bem, o diretor também aplicou neles algumas ideias diferentes. Por exemplo, usando vinhetas para escurecer parte da tela e destacar ainda mais um objeto. Sem contar que os primeiros planos de Griffith valorizavam muito a direção de atores dele. Afinal, muitas vezes, o Griffith orientava seus astros a atuarem não de maneira exagerada, como era comum na época, mas sim de forma mais contida e naturalista. Algo que ajudou a popularizar cada vez mais esse estilo de atuação no cinema. Ou seja, sabendo disso ou não, o Griffith usou técnicas que já existiam. Mas ainda assim, seus filmes tiveram o mérito de apresentar essas técnicas de forma ainda mais inventiva e também consistente, já que ele as utilizou em centenas de filmes. E assim, a obra de Griffith se tornou uma enorme vitrine que difundiu esses métodos revolucionários para milhares de pessoas. E como Griffith influenciou dezenas de outros diretores, cada vez mais essas técnicas foram sendo utilizadas. Então, se hoje elas são parte do beabá cinematográfico, é muito graças à maneira como o Griffith ajudou a normalizar tais estratégias de linguagem. E tem também o impacto de Griffith no mercado cinematográfico. Quando ele lançou O Nascimento de uma Nação e fez rios de dinheiro, ele demonstrou para a indústria de cinema o potencial que os longas-metragens tinham de ser um entretenimento muito popular e lucrativo. Algo que ajudou a fazer os longas se tornarem ainda mais atraentes para os estúdios. Dali em diante, cada vez mais o longa-metragem se tornou o grande foco das produtoras hollywoodianas. É por isso tudo que é tão importante reavaliar o papel de Griffith na história do cinema. Ao contrário do que muitos ainda afirmam, ele não inventou praticamente sozinho a linguagem cinematográfica. Mas ainda assim, ele merece ser relembrado como alguém fundamental para o desenvolvimento do cinema. Porque Griffith não só inovou essas técnicas com muita destreza, como também promoveu elas a ponto de sedimentá-las como algo essencial para a arte do filme. E com esse legado, ele ainda por cima inspirou centenas de grandes cineastas que vieram depois, indo de Cecil B. DeMille e Erich von Stroheim, passando por Sergei Eisenstein e Orson Welles, até chegar em Martin Scorsese. E isso para citar somente alguns dos diretores que já anunciaram sua admiração pela obra do cineasta. Então Griffith pode não ser o pai dos filmes, mas também é inegável que, até hoje, conseguimos encontrar o DNA do cineasta na arte do cinema.
Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, vocês querem ver ainda mais conteúdos produzidos por mim? Então vocês têm duas opções. A primeira delas é você me seguir lá no Instagram, porque eu tenho produzido conteúdos exclusivos só para essa rede social. Basta você procurar com a @maxvalarezo. E a segunda opção é você se tornar um apoiador do Entre Planos lá no Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho todos os meses e para agradecer eu produzo conteúdos exclusivos para eles. Tem dica de filme, tem grupo fechado no Facebook, tem live exclusiva, tem também um cineclube, é muita coisa legal. Para conferir os detalhes da nossa campanha, basta clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.